Seja bem-vindo ao Resenha de Gamer, eu sou o Chiquinho e hoje tem consoles portáteis. Nós vamos falar aqui sobre Nintendo 3DS XL e PlayStation Vita para te ajudar a escolher qual melhor ou qual se encaixa melhor aí para você, ou quem sabe se você vai comprar os dois. Vamos lá então. Bom, vamos falar da aparência dos consoles, né? Aquela coisa de a primeira impressão quando você segura os dois, né? O Nintendo 3DS, ele é bem diferente do PlayStation Vita, né? Ele abre, então você vê que ele tem essa paradinha aqui que você abre, ele fecha. Isso é bom para você transportá-lo porque protege as duas telas, mas ele tem uma pegada meio plástico assim. Então quando você segura o console, fica aquela pegada meio mais ou menos, aquela coisa assim, mais ou menos. Agora o PlayStation Vita tem uma pegada muito interessante. Você percebe que o material do portátil é bem melhor, que ele foi feito assim, o plástico que envolve, as partes dele que ele tem um certo brilho, ele tem uma certa camada brilhosa por cima. Então assim, ele aparentemente quando você segura a pegada do console, o PlayStation Vita, ele tem uma coisa mais de luxo, mais de bem acabado do que o Nintendo 3DS. Muito bem, agora vamos falar de algo importante também. Nós vamos falar agora sobre o conforto, ou seja, os controles. Qual dos dois é melhor de jogar, de segurar na mão e etc e tal. Eu quero começar de novo com o Nintendo 3DS. Você pode ver aqui que ele tem, né, um controle analógico aqui. Você tem aqui digital normal, que sempre tem nos consoles. Aqui você tem os botões, etc e tal. Aqui atrás você tem um botão, o LR, né, o left e right aqui, que são esses dois botões para você apertar. É um ótimo game. Eu acho que uma coisa que é muito legal assim no Nintendo 3DS é que todos os jogos que até hoje eu joguei para ele se encaixam muito bem nos controles. Você não tem dificuldade de jogar, você não tem dificuldade nenhuma de usar, então é excelente. O PlayStation Vita, ele já tem um grande diferencial, porque ele tem dois analógicos. Então ele lembra muito mais assim um console de mesa mesmo. Então se você está acostumado a jogar no seu console, no seu controle que tem os dois analógicos, você vai se sentir mais confortável com o PlayStation Vita, porque ele tem esses dois analógicos e ajuda muito em alguns jogos. Esse segundo analógico eu acho que é uma grande vantagem que o PlayStation Vita tem para você jogar. Vamos falar agora sobre os gráficos dos portáteis. Sem dúvida nenhuma, o PlayStation Vita tem gráficos muito superiores ao do Nintendo 3DS. O Nintendo 3DS tem aquela pegada mais da Nintendo, aqueles jogos mais coloridinhos e etc e tal. O PlayStation Vita, ele tem uma capacidade de hardware bem maior e com certeza os gráficos do Vita são melhores e alguns jogos até foram feitos para explorar esses gráficos aí. Então, na comparação de gráfico, o PlayStation Vita, ele disparadamente tem o gráfico bem melhor e você percebe isso olhando a tela. A tela do PlayStation Vita também é bem melhor que a tela do Nintendo 3DS. Vamos falar agora sobre o grande diferencial, a exclusividade que você vai encontrar nos portáteis. Primeiro, o 3DS ele tem o 3D. E o 3D do 3DS é realmente sensacional, eu nunca gostei muito de 3D. O 3D no Nintendo 3DS eu achei muito bacana, principalmente para alguns jogos aí, jogar Mario em 3D é sensacional. E no caso do PlayStation Vita, você tem aí o Remote Play, ou seja, você pode jogar os jogos aí do seu PlayStation 4 no PlayStation Vita. Então se a televisão está ocupada, alguém quer ver novela, não sei o que lá, você liga o seu PlayStation 4, liga o seu PlayStation Vita e você pode jogar os jogos do PlayStation 4 no PlayStation Vita, e isso é realmente sensacional. Quero falar agora sobre o ambiente online, ou seja, a interatividade dos dois portáteis. Olha, nesse caso é meio parecido assim, porém eu acho o Nintendo 3DS meio complicado. Por exemplo, para você adicionar um amigo, você precisa mandar para ele o seu número e adicioná-lo, e ele tem que adicionar o seu número lá para vocês serem amigos. Ou seja, se você adiciona ele aqui, não vai um convite para ele lá pedindo para ele ser seu amigo. Isso eu achei totalmente fora de
base, assim, que é muito chato. Além de você adicionar pessoas, você tem que mandar para ela uma mensagem, ô cara, me adiciona aí, que eu te adicionei, etc e tal. E aí só depois que ele te adiciona que você passa a ser amigos. No caso do PlayStation Vita, que usa a mesma rede da PSN, você tem algumas vantagens. Primeiro, todos os seus amigos do PlayStation, ou seja, se você já tem um PlayStation, todos os seus amigos já vêm para cá. Segundo, você pode usar aqui as pares de conversa. Então você pode estar jogando um jogo nada a ver aqui no seu PlayStation Vita e pode estar batendo papo com a sua galera que está lá no PlayStation 4, e isso é muito legal. Outra coisa muito bacana é que você tem a Plus. Então se você já tem um PlayStation 4, por exemplo, e se você assinar a Plus, você tem aqui a Plus e você pode baixar alguns jogos de PlayStation Vita. Todo mês são 2 jogos gratuitamente. Então nesse ponto o PlayStation Vita ganha de lavada. Tem o caso aí do Nier, do Street Pass, que os dois são muito parecidos. Se você topar com alguém aí que tem na rua, etc, você tem uma interatividade aí, tanto no Nier quanto no Street Pass. Nesse ponto os dois são muito parecidos. Eu quero falar agora, galera, do touchscreen dos dois consoles. Tá aqui um Nintendo 3DS, você pode ver que ele tem 2 telas. Você já vê que eu tô com uma canetinha na mão que vem aqui no portátil. E essa canetinha é muito importante para você usar esse touchscreen, que é aquele touchscreen mais antigo, que você precisa fazer uma certa pressão. Só que o legal dessa tela aqui embaixo é que quando você está jogando aqui, o jogo está acontecendo aqui em cima, nessa tela de baixo você tem acesso aí ao seu inventário, você tem acesso ao mapa do jogo, você tem acesso a muita coisa que está acontecendo. Então é muito legal a questão no Nintendo 3DS ter essas 2 telas, e esse é o ponto forte. O touchscreen não é tão bacana, mas o fato da tela estar aqui na frente, você ter acesso aqui vendo essas 2 telas para jogar, é sensacional pelo fato de você poder ver o mapa, seu inventário, etc e tal, principalmente em jogo de RPG, que tem muito aí no Nintendo 3DS e eu gosto muito. Vamos falar agora do PlayStation Vita. Ele tem um touchscreen bem melhor. Já é aquele touchscreen que você encontra aí nos iPhones, nos Samsungs aí de última geração, que é aquele touchscreen que basta você encostar o dedo, ele responde muito bem, a tela tem uma qualidade gráfica muito boa. Então assim, esse touchscreen realmente é bem melhor do que o touchscreen do Nintendo 3DS, e ele tem também um touchscreen aqui atrás. Essa parte que você vê brilhosa aqui também é touchscreen. Isso ajuda muito, principalmente para você usar alguns comandos do jogo. Quando você tem alguns comandos que são mais complexos no jogo, cada parte que você tocar desse touchscreen vai te ajudar a dar esse comando do jogo. Muito bem, pequeno gafanhoto, a gente vai falar agora sobre o mais importante: jogos. E nesse ponto existe aí uma certa análise a ser feita. Eu acho os jogos do 3DS mais divertidos para um portátil. A gente tem aí jogos como Pokémon, que é sensacional, Bravely Default, a gente tem os Zeldas, né, que saíram para o 3DS, a gente tem aí o Mario Kart 7. Então esses jogos são muito divertidos, são muito legais e assim, é o grande diferencial do 3DS, são os jogos. Então assim, se você comprar um 3DS, não compra pensando em mais nada, a não ser os jogos, que são jogos excelentes e são jogos exclusivos. Porém, o PlayStation Vita tem uma experiência de jogabilidade sensacional. E você tem jogos aqui para o PlayStation Vita que são jogos comparáveis em termos de gráficos a jogos de PlayStation 3, você pode jogar jogo de PlayStation 1, você pode jogar jogo de PlayStation 2, então assim, você tem uma infinidade. Jogos para ele mesmo, que o pessoal reclama, não sai muita coisa, mas você pode jogar todos os jogos da família PlayStation que tem a compatibilidade com o PlayStation Vita, e vou te falar, é jogo pra caramba. Então aqui você vai jogar, olha, a experiência de jogar no PlayStation Vita, Uncharted Golden Abyss, cara, é sensacional. Tearaway, Killzone Mercenary, você vai se sentir jogando um jogo de PlayStation 3, você pode jogar online, você pode jogar o multiplayer do jeito que você quiser. Você tem aqui Soul Sacrifice, você tem Mortal Kombat, que é sensacional, inclusive com crossplay, ou seja, você pode jogar contra um amigo seu que vai estar em outro videogame no PlayStation 3, você vai poder jogar contra ele no PlayStation Vita. A parada de crossplay também tem aí o Marvel vs Capcom, tem Street Fighter
Fighter versus Tekken, tudo isso você pode jogar contra amigo seu que está jogando lá no PlayStation 3. Então é sensacional também. Bom, tá aí a minha análise dos dois portáteis. Não é para dizer se um é melhor que o outro, porque são totalmente diferentes, cada um com as suas vantagens e as suas desvantagens. Espero que você tenha gostado, que te ajude a decidir qual comprar. A minha dica é: compre os dois. Se você gosta de jogos, gosta de games, compra um, depois compra o outro, compra um, depois compra o outro, mas compre os dois, porque é sensacional. Você vai ter jogos maravilhosos aqui nos dois portáteis, beleza? Meu abraço para você. Muito obrigado aí por ter assistido o vídeo. Se gostou, dá aquela curtida. Se quer dar aquela força, compartilha. Assina o canal se não assinou. Ó, pelo amor de Deus, assina o canal. E a gente está de volta em breve com muito mais novidade, muito mais coisa legal aqui no Resenha de Gamer, beleza? Um abraço para você, fiquem na paz e may the force be with you.